Boa noite, aluno de Psicologia 2. Hoje a gente vai dar andamento ao nosso cronograma, né? Falando sobre saúde mental. A gente agora está entrando na segunda parte da disciplina, que é quando a gente vai começar a entender o conceito de saúde mental, de doença mental e tratar a respeito dos transtornos que interessam o universo jurídico, tá? Então, para a gente falar de doença mental, falar de transtorno mental, primeiro a gente tem que entender o que é saúde mental, né? Como a gente sempre busca aqui fazer relações com o universo jurídico, vocês veem que na aula, no material que está colocado aí no AVA, foi colocado um documentário para vocês assistirem sobre o Hospital Colônia de Barbacena, que é uma marca na história da psiquiatria brasileira, na história do tratamento dispensado aos portadores de doença mental no Brasil, que reflete a forma como culturalmente nós enxergamos o que é a doença mental, o que é o transtorno mental, né? Isso tem muito a ver na forma como a gente reage e na forma como o Estado também regulamenta as ações relativas a todo o universo de saúde mental, tá? Então é muito importante vocês assistirem a um documentário curtinho que vai trazer um pouquinho sobre a história do Hospital Colônia de Barbacena. Abaixo também tem um link sobre uma matéria, né, um conteúdo sobre o Hospital Colônia de Barbacena para leitura, tá? Na live a gente vai falar um pouquinho disso também, mais tarde, tirar dúvidas e discutir isso com mais profundidade, tá bom? Agora vamos falar sobre saúde mental, né? Primeiro a gente pensar que quando a gente fala de transtorno mental, a gente está falando de um estigma. O que é isso? Estigma, como a gente lembra, não sei se vocês lembram que a gente viu em Psicologia 1, é uma marca negativa que exclui o indivíduo dos demais. Então, é uma ferida que o indivíduo carrega de se sentir absolutamente inferior ao resto das outras pessoas, tá? E transtorno mental, para nós como sociedade, é uma marca que exclui, é um estigma, né? E a gente traz muito isso em função do que a gente compreende como um sanatório, como um manicômio, né? Que é carregado de preconceito. Então, um diagnóstico de um transtorno mental ou de uma doença mental é sempre visto como uma sentença, tá? Como algo que você tem que lidar como um estigma mesmo, uma marca que te inferioriza dos demais, né? E esse é o imaginário que a gente tem a respeito do que é doença mental, né? Do que é ser louco, né? Fora a margem, né? E esse imaginário que nós temos a respeito do que é um transtorno mental ou do que é uma doença mental, ele não acompanha os avanços que a gente teve, tanto a psiquiatria como a psicologia teve, no tratamento aos transtornos e às doenças mentais nos últimos 50 anos. Tá? Nós tivemos algumas mudanças muito grandes nesses últimos 50 anos a respeito de todo o tratamento e amparo à saúde mental, né? Primeiro aspecto, a gente teve a humanização do tratamento, né? Ou seja, hoje o que a psicologia e a psiquiatria buscam é um tratamento que respeite a individualidade os direitos básicos desse indivíduo, entendendo que ele precisa de um apoio que seja condizente com o que ele deseja, né? Alguns pouquíssimos casos de doença mental que fazem com que o indivíduo perca completamente a sua noção de identidade, né? Mas isso não significa que esse indivíduo deva ser desumanizado, ou seja, ser tratado de forma não condizente com os direitos básicos assegurados por lei, né? Isso se trata a humanização do tratamento, né? Nesses últimos 50 anos, a gente teve algumas mudanças que são recentes, né? Que começaram com uma luta antimanicomial, ou seja, para que os modelos
de hospitais psiquiátricos, como vocês vão ver no Hospital Colônia de Barbacena, como a gente tem aqui em Goiás, tinha aqui em Goiás, o Adalto Botelho. Eu, quando fiz faculdade, eu ainda fiz estágio no Adalto Botelho, que era um modelo de tratamento baseado na punição, no castigo físico, né, com uso de eletrochoques indiscriminadamente, em que pacientes quebravam os seus membros, pé, perna, braço, em função da contração muscular causada por um eletrochoque. Então, esse era o modelo utilizado. Então, nesses últimos 50 anos, teve uma revolução no tratamento dispensado aos portadores de doenças mentais. Essa luta manicomial, ela trouxe algumas mudanças legais, que vocês podem ver no link que eu disponibilizei também, né? E uma outra questão que trouxe essas mudanças no tratamento, foi a remissão dos sintomas incapacitantes para a vida social, que isso é em função dos tipos de medicamentos que são utilizados dentro da psiquiatria, né? Inicialmente, as medicações que eram utilizadas, elas eram medicações que só eram inibitórias do sistema nervoso central, então uma pessoa ficava só mesmo grogue, sem condições de reagir a qualquer estímulo, né? E hoje todos os recursos medicamentosos, eles diminuem essa incapacidade para a vida social. Então as pessoas conseguem ter uma convivência em sociedade, dentro do seu núcleo familiar e ter um tratamento da melhor forma possível, né? Então todas essas mudanças que a psiquiatria e a psicologia viveram nesses últimos 50 anos, o imaginário da sociedade, do que como ela compreende o transtorno mental, não acompanhou. Então ainda nós temos tanto preconceito que permeia essas relações com a saúde mental, né? E a gente tem sempre que lembrar que transtorno mental é sempre uma adaptação social. Cada época tem a sua síndrome. É lógico que nós temos alguns transtornos que têm alguns marcadores genéticos, né? Como a gente tem os casos de esquizofrenia, né? Mas nós temos também os transtornos, né? Que é diferente das doenças mentais. As doenças, elas geralmente têm esse marcador genético, né? O transtorno é algo geralmente gerado por aspectos sociais, ou seja, da nossa cultura, né? Da forma como a gente apreende os nossos conceitos. Então, se a gente tem uma sociedade violenta, como é a nossa sociedade, extremamente violenta, e eu não digo da violência explícita, mas a violência implícita também, pressão, cobrança, isso tudo são aspectos de violência e que geram transtornos ansiosos, né? Que é o maior problema que nós temos hoje em relativos a transtornos mentais, né? É a gente pensar que 1 a cada 3 pessoas vai ter um transtorno mental, tá? E em função desse imaginário social, essas pessoas não buscam ajuda, né? Por quê? Porque se eu buscar ajuda, eu vou estar tendo que lidar com um rótulo que exclui, que me coloca de forma pejorativa, inferior aos demais, né? E é muito claro quando a gente vê do que se morria antes e do que se morre hoje, né? A sociedade como um todo, para a gente entender esses aspectos da sociedade, né? Antes a gente via que a maioria das mortes eram por infecções, né? Hoje são doenças do comportamento ou agressão, que geralmente essas doenças do comportamento, elas são em função de uma pressão social. Aí falar, mas que doenças do comportamento? Quando a gente fala de doenças relativas a problemas cardíacos, pressão alta, colesterol, são doenças do comportamento, tá? Porque envolvem o consumo, envolvem o falta de cuidado consigo mesmo, envolve compulsão, envolve série de questões que são relativas ao comportamento humano, tá? Então, nós estamos marcados hoje por um adoecimento numa dimensão muito mais ampla do que a gente tinha antes. Esse adoecimento, ele é mais sutil, com alguns casos mais graves, mas que acabam tendo no imaginário social, repercutindo para o indivíduo como uma dificuldade muito grande de buscar ajuda quando isso está numa fase mais inicial, tá?
E aí, para a gente encerrar esse videozinho, é a gente pensar quem que é mentalmente saudável, né? Já que a gente vai falar de saúde mental. Essas são as características que estão aqui nesse slide do que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu como um consenso para o mundo, né? A partir da discussão de psiquiatras e psicólogos, enfim, de quem estuda saúde mental, para definir o que é ser saudável, né? E essas são as categorias, né? A pessoa compreender que ela não é perfeita, que ela tem falhas, que ela tem limites, e ela conseguir lidar com isso, né? Saber que ela não vai conseguir atender às necessidades de todas as pessoas, né? Que ela vai frustrar o outro e que ela vai se frustrar também, né? Isso é muito importante, a pessoa vivenciar uma vasta gama de emoções, ou seja, é um indivíduo que é capaz de sentir alegria, que é capaz de sentir tristeza, que sente angústia, mas que também sente bem-estar, que ele não está preso a uma única gama de emoções, tá? É alguém que enfrenta os desafios e as mudanças da vida cotidiana, sentindo essa vasta gama de emoções, né? A gente tem como um modelo de saúde mental aquele indivíduo que não sente nada. É como se fosse possível isso acontecer, não sente nada de ruim, né? É impossível. Isso não é saúde mental. Isso é uma idealização de saúde mental que se transforma numa cobrança, né? Numa cobrança individual, que acaba trazendo ansiedade para o indivíduo, tá? E a outra questão é uma pessoa que sabe procurar ajuda para lidar com traumas e transições importantes, né? Ele não é onipotente, ele não acha que ele vai conseguir lidar com tudo, tá? Isso são os tópicos da gente dizer quem é mentalmente saudável, tá? A pessoa sadia, ela revê os seus conceitos, tá? E a pessoa que não é sadia, ela se apega aos conceitos que ela criou, mesmo quando na prática, no dia a dia, na sua rotina, ela está percebendo que as condutas dela são inadequadas, que os conceitos dela são inadequados, que ela não tem solução, que ela não está conseguindo resolver e mesmo assim ela permanece nesse lugar. Isso que é o adoecimento, o conceito de adoecimento, ok? Eu espero vocês na live para que a gente possa discutir um pouquinho mais adiante acerca de doença mental, saúde mental e sobre o que vocês viram também no Hospital Colônia de Barbacena, ok?